O Uruguai é um país localizado na América do Sul, na região geográfica conhecida como Cone Sul, ocupando grande parte da região natural conhecida como Pampa, encravada entre os gigantes sul-americanos Brasil e Argentina. É o segundo menor país da América do Sul, ficando atrás apenas do Suriname, com uma área de aproximadamente 181.034 km² e com uma população estimada de 3.520.000 habitantes, é o terceiro menos populoso, ficando atrás apenas do Suriname e da Guiana. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse pequeno mas importante país sul-americano que já chegou a ser chamado de Suíça Americana. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A povoação do território onde está localizado o Uruguai começou há cerca de 7.000 anos antes de Cristo, quando os primeiros humanos chegaram na região. Esses povos eram compostos por caçadores-coletores das culturas catalanense e quareimense. Alguns exemplos de artes rupestres dessas culturas foram encontradas na área conhecida como Xamangá, no atual departamento de Flores. Por volta de 2.000 anos antes de Cristo, os povos Charrua e Guarani chegaram na região e mais tarde chegaram também os Xanás e os Minuanos. No século XV, pouco antes da chegada dos primeiros europeus, a população indígena no Uruguai era estimada de 10 a 20.000 pessoas, tendo em sua grande maioria os charruas. É possível que em 1502 tenham chegado os primeiros europeus na costa do atual Uruguai em uma expedição de Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, que procuravam uma passagem para a Ásia e que em uma carta dessa expedição descrevem um rio que pela largura parece ser o Rio da Prata. Entre 1512 e 1514, expedições portuguesas comandadas por João de Lisboa e Estevão Frois exploraram a costa uruguaia e o estuário do Rio da Prata. Em 1516, uma expedição espanhola composta por 3 pequenas caravelas e cerca de 70 marinheiros comandados por Juan Díaz de Solís chega no Rio da Prata, nomeando o rio de Mar Doce. Solís entra no estuário com uma das caravelas, fazendo escala em uma ilha que batizou de Martim Garcia, em homenagem a um tripulante que havia morrido a bordo da caravela. Solís continua subindo o rio Uruguai e, ao ver alguns índios na costa leste, desembarca com alguns tripulantes em algum ponto entre os atuais Martim Tico e Punta Gorda. Mas antes que chegassem muito longe, foram atacados por um grupo de índios. Solís então é morto, assado e comido por eles, enquanto os demais marinheiros que ficaram a bordo assistiam impotentes. Depois disso, outros navegadores chegaram na região, como Fernão de Magalhães em 1520, que ancorou onde hoje é Montevidéu, e Sebastião Caboto em 1526, quando explorou o Rio da Prata, mas nenhum assentamento permanente foi estabelecido. Em 1527, Caboto funda o Forte de São Lázaro, sendo o primeiro povoamento europeu no território do atual Uruguai, mas já em 1530 é abandonado. A falta de ouro e prata na região, combinada com a feroz resistência indígena à colonização, acabou limitando a colonização europeia até o início do século XVII e acabaria tornando a região em uma zona de discórdia entre espanhóis e portugueses. Em 1534, é criada a província da Nova Andaluzia, também chamada de Governadoria do Rio da Prata e Paraguai, ao qual o território uruguaio passa a fazer parte. Já em 1542, é fundado o Vice-Reino do Peru, passando a integrar toda a Governadoria do Rio da Prata e Paraguai, inclusive o território correspondente ao atual Uruguai. Então, em 1603, por ordem do governador da Governadoria do Rio da Prata e Paraguai, Hernando Arias de Saavedra, os espanhóis começam a introduzir a criação de gado na região, que mais tarde se transformaria em uma fonte de riqueza. Mas só em 1624 é fundado o primeiro assentamento permanente em solo uruguaio, ao ser estabelecida uma missão franciscana para as tribos indígenas chamada de Vila Soriano. Com a intenção de estender as suas fronteiras meridionais e obter um ponto estratégico no Rio da Prata que facilitasse a via de acesso ao comércio de prata de Potosí, os colonos portugueses fundam em 1680, na margem norte do Rio da Prata, a Colônia do Sacramento, bem em frente à cidade espanhola de Buenos Aires, e isso desencadearia uma sequência de conflitos entre portugueses e espanhóis na região. Já em 1705, como consequência da Guerra de Sucessão Espanhola, os espanhóis atacam e tomam a Colônia do Sacramento dos portugueses, mas com a assinatura do Tratado de Utrecht de 1715, a colônia é devolvida a Portugal. Depois disso, a Colônia do Sacramento foi transformada na cidade mais rica e melhor defendida do Rio da Prata.
Com a intenção de limitar a expansão portuguesa para o sul, os espanhóis começam a aumentar a sua atividade colonial e estabelecer fortificações ao redor da Baía de Montevidéu. Então o marechal português Manuel de Freitas da Fonseca constrói o Forte de Montevidéu, mas os espanhóis enviam uma expedição de Buenos Aires e em 1724 forçam os portugueses a abandonar o forte e começam a povoar o local, estabelecendo a cidade de San Felipe de Montevidéu, que passou a servir como fortaleza militar. Poucos anos após a fundação de Montevidéu, a cidade se tornou a principal cidade do lado norte do Rio da Prata e do lado leste do Rio Uruguai, competindo com Buenos Aires pelo domínio do comércio marítimo da região. Em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, foram definidas as fronteiras entre Espanha e Portugal na região. Portugal obtém a região ocupada pelos aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas espanhóis, conhecidos como os Sete Povos das Missões ou Missões Orientais, e em troca, a Espanha recebe de Portugal a colônia do Sacramento. Isso durou até 1761, quando é assinado o Tratado de El Pardo, anulando o Tratado de Madrid. Dessa forma, a colônia do Sacramento volta a pertencer a Portugal. Mas a linha do Tratado de Tordesilhas também deveria ser restabelecida, e ao saber disso, o governador da província de Buenos Aires, Pedro Antônio de Ceballos, pediu para que os portugueses se retirassem da região e que os índios missionários pudessem voltar para suas aldeias, mas não teve resposta. Então, com o início da Guerra dos 7 Anos, a Espanha se junta com a França contra a Grã-Bretanha e resolve atacar Portugal, um importante aliado dos ingleses. A Espanha invade o território português na Europa e decide atacar também na América do Sul, invadindo a colônia do Sacramento e dando início à Guerra Hispano-Portuguesa de 1762 a 1763, também chamada de Primeira Expedição de Ceballos ao Rio Grande. Ceballos parte de Sacramento com cerca de 300 espanhóis e toma vários fortes portugueses na então capitania do Rio Grande de São Pedro, mas com a assinatura do Tratado de Paris de 1763, a Guerra dos 7 Anos chega ao fim e Ceballos interrompe seu avanço. Para melhorar a governabilidade das colônias espanholas na América, o Império Espanhol funda em 1776 o Vice-Reino do Rio da Prata, ao qual o território da Banda Oriental passa a fazer parte, e tendo Pedro de Ceballos como vice-rei. Nesse mesmo ano, os portugueses começam a retomar as terras perdidas para os espanhóis no conflito anterior, e depois de um ataque de uma esquadra naval portuguesa a uma esquadra espanhola que defendia a vila de Rio Grande, começa a Guerra Hispano-Portuguesa de 1776 a 1777, também chamada de Segunda Expedição de Ceballos ao Rio Grande. Como resposta, em 1777, o rei Carlos III da Espanha promove uma expedição com 6 navios de guerra e vários navios de transporte com cerca de 9.000 homens, sob a liderança de Ceballos. Então Ceballos parte da Espanha em 23 de fevereiro, ataca e conquista Santa Catarina e logo depois conquista também a colônia do Sacramento. Ceballos começa então a marchar em direção ao Rio Grande de São Pedro, mas ainda nesse ano é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, interrompendo o avanço de Ceballos. A Espanha devolve Santa Catarina a Portugal e reconhece os territórios do Rio Grande de São Pedro como territórios portugueses e fica com a colônia do Sacramento e a Banda Oriental. Em 1807, como consequência das guerras napoleônicas, acontece a Batalha de Montevidéu, quando os britânicos tentam tomar a cidade, mas no mesmo ano são expulsos pelos espanhóis. Em 1810, ao saber que Napoleão havia invadido a Espanha e tentava colocar no trono espanhol seu irmão José Bonaparte, e se aproveitando do enfraquecimento do controle espanhol nas colônias na América, essas colônias não reconhecem o novo rei e se revoltam, levando à Revolução de Maio, derrubando o vice-rei Baltazar Hidalgo de Cisneros e estabelecendo as Províncias Unidas do Rio da Prata, que inicialmente abrangia também a Banda Oriental. Só que os espanhóis acabaram transferindo a sede do vice-reino do Rio da Prata para Montevidéu, conseguindo manter a Banda Oriental sob controle espanhol. Então, em abril de 1811, o revolucionário José Gervásio Artigas retorna de Buenos Aires com cerca de 180 homens fornecidos pelo governo de Buenos Aires, e após a vitória na Batalha de las Piedras, os revolucionários dominam toda a Banda Oriental com exceção de Montevidéu e da colônia do Sacramento. O governo de Buenos Aires organiza uma Assembleia Constituinte onde Artigas passa a exigir a autonomia da Banda Oriental,
mas o governo de Buenos Aires não aceitou. Uai, seu app de vídeos curtos.